Olá a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do episódio do podcast TI Inside Talk, nós vamos entrevistar o Paulo Fernandes, diretor comercial da Agis, e a Cibele Calabrese, executiva de desenvolvimento de negócios da Agis, para falar sobre o tema de tecnologia para a educação. Paulo, Cibele, depois da pandemia, cada vez mais recursos tecnológicos estão sendo aplicados no ensino escolar, né? A Unesco diz que iniciativas de ensino híbrido proporcionam oportunidades práticas para exercitar e aplicar competências nas quais os estudantes ganham motivação, se envolvem muito mais no processo de aprendizagem. Qual que é a visão de vocês sobre a evolução do ensino com o uso de tecnologias digitais? Legal, Claudinei. Obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Paulo Fernandes, sou diretor comercial aqui na Agis. Falando um pouquinho da visão, né? Ou seja, obviamente os estudantes de hoje, ou eles nasceram ou eles cresceram nesse mundo digital super conectado, né? Na nossa época, a gente se limitava muito à sala de aula, ao quadro verde, né, aos livros, e hoje, não só na escola, como na vida, né, o estudante ele tem acesso a toda a tecnologia. Então, na nossa visão, é fundamental, né, que a escola, né, que a universidade, que a educação faça uso da tecnologia para que a gente consiga fazer essa transmissão de conhecimento cada vez mais de forma interativa, inclusiva, digital, né? Então, para nós, é um segmento extremamente importante, né? O segmento de educação. E, obviamente, a tecnologia tem tudo a ver com isso. Mas eu vou passar a palavra para a Cibele, da nossa equipe, para comentar um pouquinho também a visão dela, ela que é especialista nesse segmento. Obrigada, Paulo. Obrigada, Claudinei. Como você disse, eu lidero aqui a BU de Educação, tenho 20 anos de distribuição, 10 anos já que eu trabalho com tecnologia para a educação. Então, a gente costuma falar, né? Eu ouvi muito principalmente dos nossos parceiros, que a pandemia ela acelerou, né, uma estimativa que a gente tinha de uso da tecnologia em sala de aula de 6 para 2 anos. Mas a grande vantagem que a gente enxerga é que esse universo digital gera uma rotina, né, para os jovens em idade escolar. Então, assim, fora a captação de alunos para as escolas, a gente enxerga muito isso, a gente enxerga uma facilidade para que o aluno tenha acesso à informação, acesso à pesquisa, né? A gente tem vários conteúdos que são catalogados, conteúdos com curadoria, né? Até a gente ouve, né, em algumas palestras que a gente participa, os principais museus, né? Diria, acho que praticamente todos já estão catalogados, então tem essa experiência que o aluno pode ter, né? Inclusive o do Museu Nacional, que teve parte do acervo dele destruído por conta de um incêndio. Ele estava catalogado, então esse acervo ele pode ser acompanhado de forma digital, online, os jovens eles já fazem, né, uso de jogos em casa, então acho que essa facilidade para trabalhar com o universo educacional é bem tranquilo e bem positivo. Inclusive, nesse aspecto de ferramentas digitais, né, especialistas acreditam que se a internet, tablets, computadores, né, aplicativos, entre outras plataformas forem usadas para estimular a imaginação dos alunos e também amparar o trabalho dos professores, né, com objetivos claros, eles podem trazer um impacto bem positivo no desenvolvimento, né, das habilidades dos estudantes e no próprio engajamento dos estudantes, né? Você concorda com a opinião desses especialistas? Como é que é a percepção de vocês em relação a esse assunto? Eu concordo sim, e a gente tem até um ponto que está sendo falado muito hoje em dia, os educadores, né, eles conseguem cada vez mais trabalhar através do uso de ferramenta digital a questão socioemocional, né? Então, tem várias empresas e algumas que estão entrando no mercado, várias startups, que elas utilizam dos equipamentos que nós distribuímos para poder colocar os conteúdos, os dashboards, para poder medir, né, tanto a evolução do aluno com relação à educação, como essa questão socioemocional, que está tão em alta por conta dessa questão de violência em sala de aula e tudo mais.
E acho que só complementando, né, o uso desses devices, né, então ele pode estar ali com notebook, pode estar com tablet, né, pode estar com Chromebook, que é uma categoria específica, e essa interatividade e de forma imediata, vamos dizer assim, o professor ele pode não só distribuir o conteúdo, mas como pode acompanhar de forma individual para entender o que que o aluno está fazendo naquele momento, né? Hoje você tem aplicações que usam esses devices de tal forma que se o aluno tiver desviado a atenção, se ele entrar numa outra URL, numa outra página de algum site, ele tem proteção com relação a isso. Então, o próprio professor pode ali ter uma informação em tempo real de que aquilo está acontecendo, né, e entender por que que o aluno se desviou, ou até no caso de fazer um exercício, né? Então, ele distribui lá um exercício, os alunos começam a fazer, e imediatamente o aluno recebe um feedback daquela resposta, se ele acertou, ele pode dar um clique e conhecer um pouco mais sobre aquele conteúdo, ver uma aula gravada. Então, eu acho que a interatividade que essa nova geração ela precisa dessa interação, desse imediatismo, a tecnologia traz, né? Porque eu acho que a aula hoje em dia ela é muito mais interativa, muito mais do que foi na nossa época, né? Então, os devices e toda a tecnologia, né, lousa eletrônica, né, as câmeras, ou seja, os sistemas, as aplicações hoje fazem toda a diferença. Os especialistas dizem que o uso da tecnologia será mais eficaz se for melhor planejado, né? Ele ter objetivos claros para trazer impacto sobre o ensino, né? Como é que Uhum. vocês, com a experiência de mercado que vocês têm, vocês avaliam essa maturidade do cenário escolar para chegarmos a esse objetivo? Tá. A gente tem, né, como core da Agis, a gente trabalha em parceria com os nossos canais e boa parte deles são especializados na aplicação e acompanhamento de conteúdo educacional. Então, tem uma jornada que é feita até com esses professores para acompanhar, viabilizar a educação digital, apoio nosso para saber qual é o melhor hardware para ser aplicado, se é um tablet, se é um Chromebook que você precisa de uma tela touch, ou mesmo se vai ser um notebook. Então, a gente já trabalha com esses parceiros e o que a gente vem percebendo como parte desse desafio é preparar esse ambiente, né? Uhum. Por uma questão assim financeira, porque a escola ela precisa de uma estrutura, né, Uhum. para viabilizar esse uso de tecnologia. Boa parte dessa estrutura a gente tem, então é um conjunto. Preparar a escola de uma forma para receber essa tecnologia, fazer com que essa tecnologia tenha eficiência no uso, e daí para frente eles conseguem capacitar os alunos, os professores e acompanhar essa implementação dessa jornada digital. Quando a gente fala de planejamento, né, Claudinei, é super importante. A gente viu situações na prática já, né, às vezes na área pública ou mesmo na área privada, da escola ter ali a necessidade, ela só pensa às vezes no device, né? Ela vai adquirir ali o tablet ou fornece ali na lista de material para o pai, para o pai do aluno adquirir, mas ela tem que ter toda uma infraestrutura preparada, ela tem que ter conectividade, né? Ela tem que ter a câmera, tem que ter a lousa, tem que ter o ambiente de som, imagem, etc., preparado, para que a gente consiga ter uma experiência aí funcionando, né? Ou seja, então, acho que o planejamento é super importante, né? Então, obviamente, como a própria Sibeli comentou, a pandemia impulsionou bastante por necessidade até o uso de tecnologia, né? Algumas escolas, universidades estavam mais preparadas para isso, outras não, mas a gente viu ao longo desses 2 anos um investimento muito grande, né? Desde de você ter lá o Wi-Fi, né, o 4G, daqui a pouco a gente vai ver o 5G que está começando também. Então tem todo um passo a passo, né, não é só dar o computador para o aluno que a coisa está resolvida, né? Então, É, esse é ponto todo do um planejamento, ecossistema. concordo 100% que tem que ter uma metodologia, né, incluindo devices, infraestrutura, aplicações, etc., né? Em relação a esses aspectos de gestão, infraestrutura nas escolas, né? Como é que elas podem se estruturar para conseguir mais eficiência e, obviamente, retorno sobre investimento, né? Porque em escolas, elas, obviamente, querem retorno financeiro, como qualquer empresa de mercado. Mas, com a experiência de vocês, como é que elas têm que pensar para se estruturar e realizar a gestão com eficiência? Eu vou dar até um exemplo, né? Eu pedi liberdade aqui para dar um exemplo pessoal, né? Eu trabalho com a área de tecnologia, mas até como pai de aluno, né? No colégio que os meus filhos estudam, né? É um colégio particular.
E antes da gente falar de pandemia, né? Isso lá em final de 2019 para começo de 2020, já no material escolar que foi solicitado para 2020, eles já incluíram a necessidade de você ter um device. Podia ser um notebook, podia ser um tablet, né? E quando a pandemia chegou, né, para eu como pai foi muito bom, porque eu já tinha comprado o notebook antes, eles já levaram para a escola, né? Você também acompanhou isso super bem, mas quando a gente teve a pandemia, né, o impulso de necessidade, de demanda foi muito grande, não só faltou muito, né? Nós que trabalhamos com isso, faltava notebook, faltava componente, né? Os preços foram lá para cima. Então, por que eu estou falando desse exemplo? Foi muito fácil nessa escola dos meus filhos, em questão de menos de uma semana, eles passaram já a ter aula online, né? As escolas mandaram todos os alunos para casa. Obviamente, teve que ser feito um investimento adicional na escola para você ter as câmeras, né, os projetores, treinar o professor para que ele fizesse a aula gravada, mas a infraestrutura dos alunos ela já estava praticamente pronta. Muita parte, hoje em dia, né, ainda está assim, o conteúdo, né, o material escolar, ele é híbrido, então tem para algumas matérias você ainda tem o livro físico, mas para a maioria a metodologia de ensino já é um conteúdo online. Então a escola já estava, por sorte ou por preparação, né, preparada, então a transição foi muito rápida, né? Então realmente esse aspecto de estar preparado para, né, foi bastante importante. Isso vale tanto para o ensino particular, né, como para o ensino público, que a gente também viu ao longo desses 2 anos um investimento muito grande, principalmente na área de prefeituras, né? A gente viu aí um investimento importante nisso. E a Não sei se você quer gente. complementar, Sibeli, fica à vontade. Eu quero. Eu escuto sempre dos meus parceiros, né, que eu estou tô na ponta, né, direto com eles, quando a escola já faz um anúncio, né, uma chamada para tanto para rematrícula como publicação, né, faz propaganda sobre o colégio, eles já colocam essa questão de ter a sala de aula já com tecnologia, porque assim a gente, né, o aluno fulano quer estudar na mesma escola do amigo dele que já tem um Chromebook, tem um tablet, tem um notebook, né? Então porque já de novo, é um lugar comum para esses jovens, né? Ele já está conectado, ele está com o telefone dele, ele já sabe fazer uma pesquisa. Então, cada vez mais, as escolas que se prepararem para oferecer esse tipo de ensino, elas acabam saindo na frente, tendo retorno de retenção e novas matrículas de estudantes. Em relação à preparação da escola, né, como você falou, né, um tradicional colégio aqui de São Paulo, ele tem um projeto piloto de uso de tablets a partir do 6º ano escolar, né, e Uhum. usando desktops e laptops para trabalhos escritos, né. Vocês acreditam que essa será uma arquitetura cada vez mais utilizada pelas escolas em termos de tecnologia? Como é que você, Sim. qual será a arquitetura de tecnologia para que os estudantes tenham o melhor benefício do uso para o ensino? Sim, a gente acredita sim, a gente acompanha isso, né, dos nossos clientes, acho que é um pouco de tudo que a gente falou um pouco, né, no começo desse papo. As escolas precisam se estruturar, então eles vão se estruturando com base de estrutura de internet, de painéis, de lousas interativas, de dispositivos, né, como tablet, Chrome ou notebook. Eles já colocam isso na grade das disciplinas, e aí cada vez mais eles vão instigando que o aluno busque consumir, né, a tecnologia, e os players que estão no mercado de educação também, eles colocam jogos, eles colocam Uhum. dinâmicas para dentro da sala de aula, isso já entra na sala ou para exercício em casa como matéria complementar. Então, é claro que o professor, ele monta a aula dele de acordo com a metodologia, né, seja de uma editora ou seja de uma própria plataforma de educação, mas o aluno cada vez mais ele tem esse ambiente amistoso e de uma forma que ele já usa no dia a dia dele fora da escola, fora da educação. Perfeito. Não, acho que concordo 100%, né? A gente já vê muitos canais nossos com aplicativos aí que facilitam muito a vida
não só do aluno, mas a vida do professor, né? Ou seja, a gente fala coisas de chamada eletrônica, né? Então você já tem hoje tudo de forma digitalizada, com aplicações, né, que estão monitorando tudo que está acontecendo, o aluno que veio, o aluno que não veio, o aluno que saiu da escola, que horas ele saiu, quando o aluno faz uma prova, um teste, você de forma individualizada já sabe se o aluno teve dificuldade em que parte da matéria. E aí É, ele já recomenda que o aluno faça a revisão daquele conteúdo, né? Então, ou seja, a ferramenta ela veio para ficar, né? Ou seja, é difícil você imaginar. Obviamente, nós temos diferenças de faixas, né? De disponibilidade de escola que tem mais investimento, menos investimento, mas aqui a necessidade existe e a pandemia acelerou, a gente não tem nenhuma dúvida disso, né? E os devices vão variar, né? Nessa escola que você falou, eles usam desktop com tablet, mas e aí pode ser que trabalhem com Chromebook, dependendo do tipo de solução, do sistema operacional que eles estão usando, ou notebook, mas cada vez mais a tecnologia vai estar auxiliando tanto na parte da gestão da escola, como na atratividade do conteúdo que o aluno vai estar recebendo, né? Então, é acho isso aí. que não tem É isso mais aí. caminho sem volta, né? É isso aí. Como é que vocês também veem a questão da inovação, né, na área de ensino, né? Por exemplo, com Uhum, a adoção de soluções como a internet das coisas, né? E outro tema muito importante hoje no momento é a segurança dos estudantes e dos professores, né? Enfim, do corpo escolar, né? Com soluções de controle de acesso, de monitoramento de segurança, né? Tendo em vista aí os últimos problemas que nós tivemos em termos de segurança, né? Como é que Uhum. vocês estão vendo esse movimento das escolas na adoção dessas tecnologias? Hoje, assim, falando um pouco, né, a gente conversando até, semana passada a gente teve um evento onde a gente teve contato com alguns canais, né, acabou de acontecer um evento importante aqui no Brasil, na América Latina, chamado Bet Educar, né, só com soluções de educação, e o avanço, ele tem acontecido não só nessa parte de dispositivos, né, que é onde a gente ajuda mais, mas principalmente na parte de aplicativos, né, então um parceiro nosso mostrou um aplicativo que ele consegue, fazendo uso dos devices, né, então hoje você tem câmeras, né, fazem monitoramento facial, etc. E no próprio sistema da câmera você consegue ver como é que está a situação do aluno e aquilo já levantar ali uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha, que pode ser que a gente tenha algum problema. E aí tem toda uma aplicação, né, com soluções aí socioemocionais que junto com o conteúdo que está sendo distribuído pela escola ali, que ele está fazendo o exercício dele, ele vai jogando perguntas para perguntas que não tem nada a ver com a matéria, né? Mas faz parte do processo para perguntar para o aluno como é que ele está, como é que ele está se sentindo, né? E aí, à medida que ele vai respondendo isso, vai fazendo toda uma sequência de perguntas para dizer, olha, professor ou escola, né, o coordenador, é importante conversar com esse aluno, porque esse aluno está demonstrando características que podem levar a algum problema, seja na família, seja ele, a questão do bullying, etc. Então, as aplicações estão muito importantes nesse sentido também. Quando você fala de controle de acesso, a gente já vê escolas, condomínios, cada vez também aumentando a questão de segurança com Exato. essas soluções, né, de monitoramento, de acesso. Então, a gente também teve um case importante de um fabricante nosso que tem toda essa parte de infraestrutura de networking e tal, e eles conseguem, num campus de uma universidade com mais de 4.000 alunos, através do Wi-Fi e dessa solução de monitoramento, saber com o celular do aluno, onde é que o aluno está, qual que é o percurso, onde é que tem concentração, pela conectividade que ele está fazendo no Wi-Fi. Então, isso tem a ver também com a questão de segurança, né, de quem que entrou naquele perímetro, quem que está naquele acesso. Então, acho que a tecnologia pode nos ajudar das duas formas, né, tanto Sim. no acesso físico como nessa gestão do professor, né, ajudando o professor para entender, olha, aquele aluno tá dispersando mais, está com esse tipo de problema, seja problema, né, de conteúdo ou problema emocional. Então, cada vez mais a gente vai ver a tecnologia ajudar a gente a entender e individualizar o atendimento, né? E acho que até fica um pouco mais confortável para esse aluno quando é feito de uma forma lúdica, dentro do que ele está, né, numa dinâmica Exato. de aula, do que uma professora perguntar: o que que você está sentindo? O que que aconteceu? Então, eu acho que ele, com o aplicativo, com inteligência artificial, ele consegue responder aquilo de uma forma natural. Então, esse é
um grande avanço e um grande apoio que a gente sente com relação até à segurança e esse lado socioemocional dos jovens, que é bem importante. Legal. Hoje isso é essencial, né? Porque o software vai, digamos assim, monitorar o estado de espírito e a percepção Exatamente. Forma de responder, tom, expressão, consegue pegar. Exatamente. Para finalizar, né, a Agis tem uma vertical focada em soluções para a educação, né, como nós falamos aqui no começo. Vocês podem nos detalhar quais são as soluções que fazem parte desse portfólio, né? Como é que ela está estruturada para atender a transformação digital desse mercado educacional? Eu vou falar um pouquinho das soluções e depois eu vou deixar a Cibele, que é quem coordena e é responsável por essa gestão da área, como é que ela conduz isso com os canais, como é que a gente trabalha, né? Mas quando a gente pensa em tecnologia, né, óbvio que o espectro aí de soluções ele é bem grande, mas só para dar alguns exemplos para a gente conseguir materializar um pouco, né? Então, quando a gente pensa vamos pensar assim no professor, né? Você tem tanto lá, vamos dizer assim, o dispositivo do professor, que pode ser um notebook, pode ser um Chromebook, um tablet, você tem toda a parte de telas, né? Então, normalmente o professor tem mais de uma tela, você tem as câmeras que ele pode estar usando, a lousa interativa, então ele vai para o conteúdo, ao mesmo tempo que ele está falando no conteúdo, aquilo pode estar sendo capturado a imagem dele para aquele aluno que está lá na casa, está no ensino híbrido, né? A pandemia nos obrigou, em alguns casos, né, da escola dos meus filhos hoje, quando o aluno tem um problema, né, não mais o Covid, mas seja por algum motivo ele não pode estar na escola, ele tem a possibilidade de assistir, em alguns casos, online, essa aula remota, ou até depois que a aula foi gravada, rever o conteúdo, né? Então, eu acho que é interessante, né, porque ele proporcionou algo que, se você tivesse só a aula física, você não podia fazer. Como é que você vai rever uma aula de um professor? Mas esse conteúdo fica gravado. Então, lousa interativa, monitores, toda essa parte de conectividade, né, para deixar o aluno ali conectado também. Você vai para a parte de acessórios, né? Então, por exemplo, que eu estou usando aqui um headset quando o aluno está assistindo a aula na casa dele, né? Os próprios aí os microfones. Então, tem muita, né, videoconferência, né? Aqueles sistemas de videoconferência. Às vezes o professor está dando uma aula só online ali, gravando aquele conteúdo que vai ser disponibilizado numa aula gravada, que a gente chama assíncrona, vamos dizer assim, para o aluno, né? Então a gente tem todo esse portfólio de soluções aí de hardware, de software, né? Mas aí a Sibeli pode explicar um pouquinho como é que a gente trabalha com esse grupo de canais, né? Soluções para Junto. viabilizar o ensino híbrido, né? Isso, Exatamente. Mais do que isso. o ensino, né, vamos dizer assim, digital, né, é o ensino combinando o melhor dos dois mundos, né? E aí a gente aproveita todo esse portfólio, né, que é bem completo, e a gente trabalha junto com os nossos parceiros, sempre tentando entender a necessidade, né, porque existem hardwares específicos de acordo com as plataformas de educação, com os players, né, segmentado até por faixa de estudante, né, de área. Uhum. E aí a gente sempre apoia os nossos canais, tenta prestar serviços, acompanhar desde uma cotação, formatação de um projeto, apoiar financeiramente esses canais, né, para Uhum. viabilizar a entrega direto Financiamento, né? na escola, o financiamento, uma triangulação de nota, enfim, trabalhar como um operador logístico mesmo, apoiando esse ecossistema que é o mundo de educação. Eu sempre falo que a gente não dá para tratar a educação como um part number, como um produto Uhum. específico, pega esse produto e coloca, não. Qual é a necessidade? Qual é a aplicação? Né? Então a gente tem essa cultura dentro da companhia de ouvir o canal, né? Se está com alguma dúvida, a gente tem um time de produtos especialista, a gente tem os nossos fabricantes muito perto, então a Uhum. gente sempre está capacitando o nosso time interno para entender de produto, a gente faz vários webinars, vários eventos com os nossos canais, tentando levar o que tem de novo, o que tem de tecnologia, porque uma coisa, um produto leva ao outro para que a gente tenha uma solução funcional e que Completa, né? realmente a educação é base, né? O Paulo falou até muito bem um pouquinho em outra pergunta que a gente não se preocupa só com o privado, se preocupa com o público. A educação é base, né? E se ela for bem explorada e bem apoiada por tecnologia, né? Com base nos produtos que nós temos hoje, a gente tem certeza que ela vai ser bem aproveitada e é o caminho.
né, para a gente É ter bom. uma formação adequada dos nossos jovens. Não, e é interessante, né? Só complementando, desculpa voltar, mas acho que, obviamente, nós somos um distribuidor, o nosso negócio é comercializar soluções de tecnologia, né? Tem, obviamente, um objetivo financeiro, monetário, mas o bacana da educação é que, além de você fazer isso, né, você está contribuindo para algo que vai ajudar o aluno, vai ajudar o pai do aluno, vai ajudar o país, né? Então, acho que isso a gente escuta muito isso dos nossos canais, né? Ou seja, a sensação de quando você entrega um projeto completo, você está contribuindo para a melhoria da educação no país, é muito legal. Então, é um segmento que, além de ser um segmento bacana e que está crescendo muito na área de tecnologia, é um segmento que a gente está ajudando, né, ali o canal a entregar uma solução melhor para a escola, para a universidade. Então, é algo gratificante aí. A Cibele tem vários cases aí para contar para a gente. É bacana esse mercado. É isso aí. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque, como vocês falaram, é um mercado em evolução. O mercado de Com educação certeza. ainda está testando modelo, né? E É, vocês ajudarem o cliente do seu cliente nesses projetos para definição da melhor utilização da tecnologia é importante para que o resultado final, né, seja mais efetivo, que é a Exatamente. educação e engajamento dos é. estudantes no ensino. Não é só Perfeito. vender, né? Não é só vender o Exato. device, é saber que ele vai ter um Está bom sendo uso, que aplicado, ele está exato. sendo aplicado, está sendo acompanhado, e aí isso a gente consegue fazer através dos nossos parceiros, dos nossos canais de negócio. Perfeito. Bom, entrevistamos aqui nesse episódio do Tem Inside Talk o Paulo Fernandes, que é diretor comercial da Agis, e a Cibele Calabrese, que é executiva de desenvolvimento de negócios na área da educação, também da Agis. Paulo, Cibele, eu gostaria de agradecer a participação, mais uma vez, desse episódio do Tem Inside Talk. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo com você e falar desse tema tão importante que é a educação. Legal, Claudinei, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí de ajudar a gente a compartilhar os conteúdos aí no mercado. Obrigado mesmo pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço e espero vê-los aí em próximas oportunidades. Até mais. Conte com a gente. Até mais, obrigado.